Olá, pessoal. Então, lembrando aqui que a gente está vendo nessa 11ª aula de mecânica dos fluidos, nós começamos a trabalhar com escoamento fluido, ou seja, aquela deformação contínua e indefinida que o fluido tem. Lembrando, o escoamento, quando o fluido está escoando, ele tem velocidades diferenciais entre camadas dos fluidos, aquela parcela dV, né? E no último vídeo nós falamos um pouco sobre o conceito de campo de velocidade e falamos sobre a derivada total, né? A gente falou assim, olha, a velocidade v ela é uma função de x, y, z e t, ou seja, depende do ponto no espaço e do tempo, né? E definimos isso como u, que também depende de x, y, z e t na direção i, mais vzinho de x, y, z e t na direção j, mais w de x, y, z e t na direção k. Definimos, então isso aqui é uma variável de campo, tá? No caso, nós estamos falando de campo de velocidade. Definimos aquele conceito de derivada total. Então, se a gente pegar a velocidade, a derivada total, a derivada substancial de v em relação ao tempo vai ser igual a dv dt mais u dv dx mais v dv dy mais w dv dz, ok? Nós escrevemos isso de uma forma mais elegante do ponto de vista matemático, como dv dt mais v nabla v, ok? Falamos que se o escoamento é permanente, esse termo, derivada parcial de v em relação ao tempo, é zero, sobrando só v nabla v, ok? É importante a gente definir só um nome, ou dois nomes aqui, para esses termos. Esse primeiro aqui a gente chama de termo local, ok? Termo local, aquele que está relacionado com a variação no tempo. Esse outro aqui, todo, a gente chama de termo convectivo, porque está relacionado com a variação da velocidade no espaço, ok? Nessa aula nós vamos falar um pouco de como avaliar o escoamento fluido, como avaliar esse escoamento, como analisar esse escoamento, tá? E para isso eu vou tomar um exemplo aqui clássico na minha história com a mecânica dos fluidos, é um exemplo que meu orientador sempre dava, e eu vou passar isso para frente. Imagina que eu tenho uma torneira e essa torneira está pingando, ok? Eu quero saber a velocidade num ponto qualquer aqui. Se eu tiver um eixo x, por exemplo, assim, e eu souber a velocidade zero que essa gota saiu daqui, vamos supor zero, meu x0 também é zero, eu poderia usar as equações da mecânica clássica para saber a velocidade, né? A gente sabe que a aceleração que ela está exposta é a aceleração da gravidade. Então eu poderia dizer que eu poderia dizer que S, o espaço, é igual a S0, ou x0, né? Mais V0t, mais meio a t ao quadrado. A gente já sabe que V é igual a V0 mais AT. Quando eu combino essas duas, a gente chega na clássica equação de Torricelli, que V é igual a raiz de 2gx, tá? Tomando em conta, a gente sabe, a equação de Torricelli fala que v quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a
delta x, ok? A gente já falou que v0 é zero, a gente disse que x0 é zero, então eu vou chegar nessa equação. Vejam só, para saber isso aqui, para ter a velocidade de um ponto qualquer, eu preciso saber onde está a partícula, eu preciso saber qual é a coordenada x dessa partícula. Então, nessa análise aqui, vamos chamar de lado esquerdo, na análise do quadro azul, eu preciso saber a coordenada x da partícula. Ok? É como se eu estivesse acompanhando essa partícula e a cada valor de x eu tenho um valor de velocidade. Eu poderia fazer inclusive um gráfico aqui de x e v, tá? Poderia fazer esse gráfico. Cada ponto que essa partícula um valor de velocidade, tá bem? Bom, uma outra forma de olhar para esse mesmo problema é o seguinte: olha, eu não vou acompanhar a partícula, eu vou fazer um balanço de energia. Eu sei que aqui a energia gravitacional da partícula é uma. Conforme essa partícula vai se deslocando, a energia gravitacional diminui e a energia cinética aumenta. Posso falar o seguinte, que mv ao quadrado sobre 2 é igual a mgh, né? Olha, a massa da partícula é constante, então eu posso escrever que v ao quadrado é igual a 2gh, ou que v é igual a 2gh raiz quadrada. E h é essa distância no espaço aqui. Veja, existe uma diferença muito grande entre essas duas formas, porque uma eu acompanho a partícula, a posição x que ela está. A outra eu fixo h no espaço e eu sei que a hora que a partícula passa por esses pontos fixos no espaço, ela tem que ter essa velocidade 2gh, tá? Se vocês quiserem fazer essa demonstração, a gente consegue provar que a aceleração que atua nessa partícula é a gravidade. Olha, dv dt vai ser igual a derivada de raiz de 2gh. Tá? Vou pôr linha aqui para vocês lembrarem que é derivada. Eu deixo para vocês fazerem essa demonstração. Na aula a gente vai retomar isso daqui, tá? Na aula síncrona. Só para vocês verem que as análises são equivalentes, chegam a resultados iguais, ok? Mas uma segue a partícula na sua trajetória e a outra fixa lugares no espaço, ok? Essa análise que acompanha a partícula a gente chama de análise lagrangiana. Então, a análise lagrangiana acompanha a partícula, ok? Essa outra que a gente fixa fronteiras no espaço e a hora que a nossa partícula passa por lá, a gente sabe o que está acontecendo, de análise lagrangiana. Fixa fronteiras. Eu gosto de ilustrar essas duas coisas com a seguinte situação. Imagina que você quer saber a velocidade de um carro, ok? Você quer saber a velocidade do carro. Há duas formas de fazer isso. Se você está dentro do carro, você olha o velocímetro. Está ali no carro, olha o velocímetro, sabe qual que é a velocidade do carro. Nessa situação, você está no carro, a cada posição que o carro ocupa, você consegue saber a velocidade. Nessa situação, você faz uma análise lagrangiana, porque você acompanha o carro, você está na trajetória do carro, tá? Agora, uma outra forma de saber a velocidade do carro são com os radares, que a gente conhece. Eu fixo um lugar que eu quero saber a velocidade. E toda vez que um carro passa ali, eu sei a velocidade do carro.
Eu não estou acompanhando, eu não sei o que aconteceu antes nem o que aconteceu depois, mas naquele ponto eu sei que a velocidade do carro. Isso é muito comum. A gente está na rodovia, numa velocidade mais alta, sabe que tem um radar, freia, passa pelo radar e vai embora. Eu não respeitei o limite de velocidade, eu passei naquele ponto de fiscalização no limite de velocidade correto. Quando eu fixo pontos no espaço, quando eu fixo fronteiras no espaço, eu estou fazendo uma análise oireliana. Tá? Então, para a gente se lembrar, análise lagrangiana olha para o velocímetro, análise oireliana é o radar. Tá bem? Num resumo, então, dessa aula de hoje, a gente viu que há duas formas de analisar o escoamento fluido: análise lagrangiana e análise oireliana. Análise lagrangiana, ela, então, a grandeza qualquer, vamos chamar de n, ela depende de x, y, z e t da partícula, tá? E aqui a gente consegue falar em derivada total. A análise euleriana não acompanha a partícula, ela fixa fronteiras de controle, tá? A variável depende de x, vamos chamar de x barra, y barra, z barra e t barra, que são e t barra, que são as posições do controle, de onde eu faço controle. E a gente vai ver na próxima aula como avaliar a variação na forma de análise aureliana. A gente não sabe ainda como avaliar, a gente vai ver na próxima aula. Tá bem? Então a próxima aula é uma aula muito importante. Nós vamos falar da variação de uma grandeza na visão oereliana e vamos relacionar essas duas análises, a análise lagrangiana e a análise oereliana. Tá bem? Então não percam a próxima aula, porque nós vamos falar sobre o coração da cinemática e dinâmica dos fluidos, do ponto de vista lagrangiano e oereliano. Ok? Um abraço e até a próxima aula.